Alô, amigos urbanos! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com ele, meu parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. Quando o Santos vai bem, o mundo é um lugar melhor e as nossas vidas também ficam muito melhores. E é sempre bom relembrar a história do Santos e saber também que estamos vivenciando a história, Vini. Isso mesmo, essa euforia toda. É a típica euforia, o Fernando é um cara muito otimista, muito pra cima, com previsões certeiras de palpite. Mas essa euforia dele hoje tem explicação, obviamente, né? O Santos está na final da Copa Libertadores de 2020 e o programa de hoje vai ser sobre o histórico entre Santos e Palmeiras em decisões. Em decisões, diga-se, não são finais, são sempre jogos de mata-mata. Antes de falar um pouco sobre esses encontros contra o time da capital, Fernando, que jornada do Santos na Libertadores, hein? Que sequência impressionante que o time do Cuca encaixou. Teve uma derrota, né, para a LDU, na Vila, mas tirando essa derrota, foi a única derrota, o Palmeiras também só perdeu um jogo, mas o Santos eliminou a LDU, que é campeã, o Grêmio, que é tricampeão, Boca Juniors também, que fez 6 vezes campeão, fez uma primeira fase impecável, e tá aí, chegando à final com chances totais de garantir o tetracampeonato. Vini, eu confesso a você que não esperava que fôssemos chegar a uma final de Libertadores tão cedo, por tudo que a gente sabe que o clube viveu nos últimos anos, o projeto de 2019 que não seguiu adiante, né? Com Jorge Sampaoli, aquela equipe que nos encheu de orgulho, e eu vou confessar a você, Vini, que eu não acreditava que isso fosse possível, e muito gostoso poder acompanhar esse time. É um time que representa o torcedor, um time que eu me sinto representado, eu vejo 11 torcedores do Santos brigando pela bola, e vamos para mais uma final. É um momento mágico, a gente que passou a fila, né, Vini, de 19 anos 18 anos sem ver o Santos campeão. Eu fui ver o Santos campeão pela primeira vez com 19 anos. Chegamos à nossa terceira final. Perdemos em 2003, ganhamos em 2011 e tomara Deus que vençamos no dia 30, Vini. É isso, Fernando, é isso mesmo, você sintetizou bem, né? Eu tenho 36 anos de vida, nos meus primeiros 18 anos sofri bastante. Depois vi o Santos ser campeão. E aí, na sequência, eu vi o Santos ir para uma final em 2003, depois uma final em 2011, agora uma final em 2020, né? 2021 não vale para 2020. O Santos tem um retrospecto incrível. Em 15 participações, são 5 finais contando essa, né? 3 títulos e um vice. E, como a gente diz, como eu falei no começo, a final está totalmente aberta, 50-50. A gente aqui não entra nessa narrativa de torcedor de colocar o time como coitado. Não, o Santos nunca foi coitado. O Santos pode ter sido menosprezado por parte da imprensa e por outros torcedores. Mas o Santos jamais é coitado, é o maior clube do Brasil e do mundo, por que não? E o Santos entra em pé de igualdade contra um time que hoje é mais rico, né? O Palmeiras investe a rodo no seu futebol há anos. E tenho certeza que será um belo jogo e que o Santos vai sair vitorioso se Pelé quiser. Vamos para o episódio de hoje? Bora, Vini! Como a gente falou aqui, vamos lembrar todas as vezes que o Santos encontrou o Palmeiras e o Santos leva a melhor, com 8 eliminações ou títulos contra 5 dos palmeirenses. Vamos começar pela primeira, que talvez tenha sido a mais, não sei se a maior zebra, mas talvez a mais inesperada pelo momento do Santos, Fernando. E eu acho que essa foi a maior vitória do Palmeiras, que a gente vai falar agora sobre a maior vitória do Palmeiras sobre o Santos, maior mesmo que a final da Copa do Brasil de 2015. Foi no Paulistão de 59, quando o Palmeiras acabou ficando com o título. O Santos era campeão paulista e já era o time a ser batido. No ano anterior, o Pelé fez 58 gols, marca essa nunca mais alcançada por nenhum jogador no certame. Em 59, o Santos estava muito bem, estava voando, fez 151 gols em 38 jogos, mas o Palmeiras também tinha um timaço, e os dois times terminaram empatados em 63 pontos. Com isso, aconteceu uma decisão extra, e essa edição ficou conhecida como Super Campeonato Paulista. E quem vencesse esse jogo extra, Fernando, seria campeão. O que aconteceu nos dois primeiros jogos? 1-1 e 2-2. Os dois jogos realizados no Pacaembu já em janeiro de 1960. Só que o Palmeiras ganhou o terceiro jogo por 2-1
e conquistou o título. O detalhe dessa partida, Fernando, foi que o Pagão levou uma pancada logo na primeira metade do primeiro tempo e ficou em campo fazendo apenas números, já que as substituições ainda não eram permitidas. Então o Palmeiras conseguiu essa vitória de virada por 2-1 e levantou o caneco do Paulistão de 59. Isso, Vini, com um gol de Romeiro de falta, um gol que quem é palmeirense mais velho e acompanhou sonha ainda com esse gol, e para o Santos foi uma tragédia. Afinal de contas, já tínhamos o melhor time do Brasil, aí mesmo sem ter uma competição ainda nacional, e perder o título também nos tirou a chance de ser pentacampeão paulista. Afinal, ganhamos em 58, perdemos em 59 e ganhamos as 3 edições seguintes, 60, 61 e 62. Passando, Vini, para o ano de 1964, Santos e Palmeiras se encontraram na semifinal da Taça Brasil. Entre 1961 e 65, o Santos foi hegemônico na Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época. Na edição de 1964, o Santos, que não era o atual campeão paulista, estava na competição como o atual campeão da Taça Brasil, superou o Atlético Mineiro nas quartas de final e na semifinal não tomou nenhum conhecimento do atual campeão paulista, que era o Palmeiras. Novamente, as partidas foram disputadas no Pacaembu e o Santos venceu por 3-2, com gols de Coutinho, Pelé e Pepe. O Ademar Pantera do Palmeiras perdeu a chance do empate aos 43 minutos do segundo tempo ao chutar um penal na trave. Na segunda partida, o jogo de volta, o Santos não tomou nenhum conhecimento do Palmeiras e venceu categoricamente por 4-0 com 2 gols de Pepe, um de Coutinho e um do Ponta Peixinho. Só para a gente ter uma noção das equipes que se enfrentaram pela Taça Brasil de 64, o Santos jogou com Gilmar no gol, Ismael, Mauro, Lima e Geraldino, Zito e Mengalvio, Peixinho, Coutinho, Pelé e Pepe, todos comandados pelo técnico Lula. O Palmeiras jogou com Picasso no gol, Djalma Santos, Djalma Dias e Ferrari, Zequinha e Tarciso, Gildo, Dudu, Tupanzinho, Servilho e Rinaldo, que depois deu lugar ao Ademar Pantera. Eles eram comandados pelo técnico Filpo Nunes. E na final de 64, o Santos, depois de passar pelo Palmeiras, superou o Flamengo e ficou com o título da Taça Brasil. E, Fernando, no ano seguinte, pela semifinal da Taça Brasil de 1965, o Santos novamente se classificou e novamente com 2 jogos no Pacaembu. Na primeira partida, o grande destaque foi Toninho Guerreiro, que fez 3 gols na vitória santista por 4-2, o outro gol foi do Abel. E no segundo jogo, empate 1-1 com o gol do Pelé, foi suficiente para o Santos avançar, e na final o Santos bateu o Vasco e garantiu o pentacampeonato da competição. O Toninho Guerreiro fazia gol, hein, Fernando? Ele era sensacional, Vini. Não era dotado de tanta técnica, mas era um matador implacável. Sim, fez uma boa sucessão, né, a nomes como Coutinho, por exemplo. Sim. Ele tomou conta ali da camisa 9, fez uma belíssima parceria com o Pelé e deixou muitos gols. Foi um dos únicos a quebrar a sequência de artilharia do Pelé no Paulista. Sim. E depois foi para o São Paulo e também fez sucesso e muitos gols lá no Tricolor do Morumbi, Vini. Ele foi pentacampeão seguido, não? Isso. Do Paulistão? Isso. É o único. Ele mesmo. Impressionante, Toninho Guerreiro. E Vini, seguimos adiante, pulamos exatamente 32 anos na história, até que Santos e Palmeiras se enfrentassem novamente em uma partida de mata-mata. Depois, desta edição de 65 da Taça Brasil, Santos e Palmeiras se enfrentaram no Rio-São Paulo. Torneio Rio-São Paulo, que voltou a ser disputado na década de 90, teve uma edição em 93, e depois ele passou a ser regular a partir de 97. O Santos enfrentou o Palmeiras na fase semifinal e, novamente, bateu o Palmeiras para seguir para o título. Em 97, o Santos venceu por 3-1 a primeira partida no Parque Antártica, com gols de Baiano, Marcos Assunção e Robert. No jogo de volta, vitória do Palmeiras por 1-0 em Presidente Prudente, mas a vitória palmeirense não foi suficiente para impedir que o Santos chegasse à final. Na final, o Santos bateu o Flamengo e conquistou mais um título de Rio-São Paulo. E
lembrete pro pessoal, já fizemos um episódio especial sobre essa campanha do Rio São Paulo de 97. Corre lá no nosso feed para aprofundar essa conquista que foi muito importante na história do clube. Com certeza, Fernando. Não foi uma conquista que não serviu para tirar o Santos da fila, mas é uma conquista saborosa, né? E ver os lances dessa campanha é muito bacana. Tem alguns lances no YouTube, a final contra o Flamengo tem inteira. Vale a pena conferir. E aí no ano seguinte, em 98, os dois times fizeram novamente uma semifinal, dessa vez da Copa do Brasil. No primeiro jogo, 1-1 no antigo Parque Antártica. Quem abriu o placar foi o Santos com o gol do volante Helder. E no segundo tempo o Oséias deixou tudo igual. O Oséias fazia bastante gols no Santos. Impressionante. Na volta na Vila Belmiro, lotada, um jogaço. O Viola abriu o placar logo aos 2 minutos. E vamos ouvir a narração do José Silvério, na época na Rádio Jovem Pan. Distância para a cobrança de falta pelo Santos. Levantou, subiu o Viola, Mesmo num confronto que o Santos não classificou, vale a pena ouvir o gol do Santos. Sempre vale a pena. É sempre importante isso. E de novo, o Fernando Oséias deixou a marca dele, uma bola esticada na esquerda para o Paulo Nunes. O Paulo Nunes fez um cruzamento meio acrobático, com o pé trocado, a bola no alto, e o Oséias chegou chapando assim, sem chance para o Zete. E aí no segundo tempo, um golaço do Darcy, lei do ex, né? Impressionante, ele meteu uma bala na gaveta, o Zete nem se mexeu. E aí a situação do Santos ficou complicada, porque tinha a história do gol qualificado, né? O Santos teria que virar o placar. E aí o máximo que o Santos conseguiu fazer foi empatar aos 46 do segundo tempo com um gol do Argel. E aí o Palmeiras acabou classificando para a final e foi campeão. Vini, na verdade o Oséias ele fez muitos gols no Santos na Copa do Brasil. Em 96, a primeira participação do Santos na Copa do Brasil, o Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Oséias, né? Em 98, ele faz esse gol que ajuda a eliminar o Santos. E em 2000, na semifinal contra o Cruzeiro, ele também fez gol na Vila Belmiro, naquele 2-2 que eliminou o Santos. Então, ele gostava de fazer gol contra o Santos. Quando jogou aqui, não foi tão bem, né, Vini? E, Vini, Santos e Palmeiras se tornou um clássico decisivo e se repetiu muito no final da década de 90. Em 98, o Palmeiras levou a melhor e seguiu a final. Essa situação também se repetiu no Campeonato Paulista de 1999, né? Uma das eliminações mais tristes da minha vida, Vini, enquanto torcedor. Eu estava na Vila Belmiro na semifinal da Copa do Brasil, foi bem triste, mas essa partida pelo Paulistão de 99 também foi muito triste. O Palmeiras estava envolvido nas finais da Copa Libertadores e usou um time misto nas duas partidas que foram realizadas no Morumbi. No jogo de ida, o Santos venceu por 2-1, com um gol de Argel e um gol de Viola. No segundo jogo, o Viola novamente marcou, abriu o placar para o Santos, que poderia até empatar para avançar à final. Só que, nos 10 minutos finais, o técnico Luiz Felipe Scolari colocou 3 de seus titulares. O Palmeiras reagiu e acabou virando o placar. Como o Palmeiras teve melhor campanha na fase anterior, na primeira fase, acabou se classificando para a decisão. E foi uma derrota muito dolorida para o Peixe, Vini, que o Viola abre o placar. Eu estava no Morumbi nessa noite, uma noite muito fria. O Santos abre o placar, a torcida... E eu fui com torcida organizada e a gente chegou no intervalo, estava 1-0 para o Santos. Todos achavam, e o Palmeiras tinha várias chances e perdia todas elas. E aí o time do Santos recuou demais e acabou sofrendo um duro golpe do Palmeiras. E assim, muita gente chorando na arquibancada nessa partida. Foi bem dolorida mesmo, Vini. Verdade, Fernando. Por isso que eu deixei você para falar desse jogo. Você foi lá e esse jogo eu vi pelo rádio. E eu adoro ouvir jogo no rádio, mas também ao mesmo tempo é uma agonia danada. E foi muito duro porque o Palmeiras estava no meio das finais da Libertadores, né? O segundo jogo foi bem no meio das finais e o Santos não teve forças para conseguir superar o mistão do Palmeiras, né?
E se eu não me engano, Fernando, foi naquele ano também que o Palmeiras, além da Libertadores, do Paulista, ele chegou também longe na Copa do Brasil, que ele fez aquela virada contra o Flamengo no Parque Antártica, uma virada histórica. Estava perdendo, acho que de 2-0, 2-1, e aí virou para 4-2. E também, talvez eu possa estar falando besteira, aí teria que ter o Amigos do Allianz aqui para responder isso aí. Foi acho que esse ano que eles chegaram na Mercosul, não sei se foi aquela não foi a do Vasco, a do Vasco foi 2000. Se eu não me engano, perdeu para o Flamengo. Exatamente, então, o Palmeiras estava muito... Exatamente, o Palmeiras perdeu na final para o Flamengo da Copa Mercosul. Ou do Lê. Exatamente, no 3-3 no Palestra, primeiro jogo o Flamengo tinha ganhado por 4-3. Isso, só que eu só não sei as datas direito, mas eu lembro que o Dezembro, 20 de dezembro, Vini, foi a final da Copa Mercosul. Então não encavalou com isso, mas a Libertadores encavalou certeza. A Copa do Brasil também estava por ali. Copa do Brasil, Vini, só para complementar, o Palmeiras chegou até a semifinal e foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo, que perdeu a final para o Juventude. Isso, e o Santos não conseguiu superar o mistão do Palmeiras, que na época era um misto muito forte, mas era um misto. E aí o Santos ficou mais um ano na fila. No ano seguinte, em 2000, deu o troco em grande estilo contra o Palmeiras. Já contamos também essa história aí no nosso feed, vai buscar, vamos relembrar ela aqui rapidinho. Na semifinal do Paulistão de 2000, o Santos bateu o Palmeiras por 3-2, uma virada épica realizada no Morumbi. No primeiro jogo, pouquíssimas emoções, foi um daqueles jogos perdidos, né? Aquele jogo que ninguém lembra, pouca gente viu, o estádio estava meio vazio e o jogo terminou 0-0. E no segundo jogo aconteceu de tudo. O Palmeiras estava mais tranquilo e aí abriu o placar com o Argel, novamente a lei do ex. No primeiro tempo, o Santos desperdiçou algumas chances com o Caio e com o Valdir. E no intervalo, o técnico Giba, tirou o Baiano e o Valdir, colocou Eduardo Marques e Dodô. E essa decisão se mostrou muito acertada. Só que antes do Santos começar a reagir, o Palmeiras aumentou em gol de Euler após falha do Fábio Costa. Ele saiu meio atabalhoado. Saiu maluco, né? E aí cruzaram na área e o Euler fez o gol. A eliminação estava perto. Porém, o Eduardo Marques, aos 23, com um chutaço, 23 do segundo tempo, um chutaço de fora da área de esquerda, deixou o Marcos plantado no meio do gol. E o Anderson Luiz de cabeça aos 32, colocaram o Santos de volta no jogo e incendiaram a torcida santista no Morumbi. E aí, aos 44 minutos do segundo tempo, aconteceu isso aqui. Vamos ouvir como o Milton Leite, na época na ESPN, narrou o gol do jogo. Olha o cruzamento, sai o Marcos, ficou, a bola sobra, David escorrega, cai, consegue tocar a bola, Eduardo Marques vai pro fundo, vem a batida, Marcos! A bola chega pro Robert, sai o cruzamento na área, o toque e o gol! Acho que a gente destacou no episódio, né? O Dodô faz o gol, um dos gols mais importantes da história aí, recente, né, do Santos, né, falando dos anos 2000 ali, e sai comemorando como se tivesse feito um gol no rachão. O Dodô me importunou várias vezes. E Vini, eu fui nessa partida também, foi um domingo de manhã, esse jogo foi 11 horas da manhã, e a torcida do Santos, quando o Argel abre o placar, obviamente se lembrou da semifinal do ano anterior, 99, e foi um desespero na torcida santista. Quando o Euler amplia, muita gente pensou em ir embora, mas aí o chute do Eduardo Marques colocou o Santos de volta na partida. E eu lembro, Vini, que quando o Anderson Luiz faz o segundo gol, um torcedor virou, que estava no anel superior do Morumbi, ele vira para o resto da torcida e fala: Deus não deixaria o Santos empatar se não fosse para virar. Deus não faria isso com a gente. E aí o Dodô, no fim do jogo, fez o que esse torcedor profeta comprovou. Deus não deixaria o Santos empatar se não fosse para virar. Hein? Cara, eu vou até cantar as escalações, pra você ver como o Palmeiras também, na época, é envolvido na Libertadores, impressionante. Sim, o Palmeiras foi até a final contra o Boca, né, Vini? Isso. O Palmeiras jogou com Marcos Neném, depois jogou no Santos, Argel jogou no Santos antes, Roque Júnior, Galeano, Rogério Pedalada, depois o Tadei, Fernando e Asprilha, depois Marcelo Ramos, na frente Euler,
depois Thiago e Pena. O técnico era o Scolari. O Santos tinha Fábio Costa, baiano, depois entrou Eduardo Marques, André Luiz, Cláudio Almir, Rubens Cardoso, Preto jogou de volante, o Preto zagueiro jogou de volante, Anderson, Luiz, Valdo e Robert, Valdir Bigode, de passagem totalmente esquecível pelo Santos, depois Dodô e Caio Ribeiro, ele mesmo, e depois David, o técnico era o Giba. E aí, Fernando, na final o Santos perdeu, foi superado pelo São Paulo, né? Aquele gol de falta do Ceni, gol do Marcelinho Paraíba. No primeiro jogo o Santos perdeu, no segundo jogo o Santos empatou, mas esse jogo contra o Palmeiras ficou para a história, né? Essa partida teve um sabor muito especial porque o Santos voltou à final e depois de muitos anos o Santos tinha... a última final que o Santos tinha disputado foi no ano de 1980, quando o Santos foi superado também pelo São Paulo. Em 84 o Santos é campeão paulista, mas não há uma final. O jogo entre Santos e Corinthians que definiu o título era o último jogo de uma campanha em pontos corridos. Então o sentimento do santista em ver seu time de novo classificado para uma final de Campeonato Paulista é algo, e da forma que foi também, é algo que quem viveu aquilo realmente não esquece, Vini. Em 2009, Santos e Palmeiras se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paulista. O Santos fez 2 grandes partidas, uma espécie de rascunho da equipe que encantaria o Brasil no ano seguinte. Foram 2 vitórias do Santos, as 2 por 2-1, com grande destaque para o quarteto ofensivo, com Paulo Henrique Ganso, Madson, Neymar e ele, Vini, Kleber Pereira. Neymar, e espero, Vini, que na preleção da final o Cuca peça vídeo para o Kleber Pereira, viu, Vini? Para motivar os nossos jogadores. Porque aí depois do Pelé só pode ser ele. Né? Então eu espero muito. Foi Zé Roberto nas quartas, né? Pelé na semi e Kleber Pereira na final, Vini. Na Vila, Neymar e Kleber Pereira viraram jogo, que o Palmeiras saiu na frente com o gol dele, Keirson, que adorava marcar um gol no Santos Futebol Clube. Na partida de volta, no jogo no Palestra Itália, Madson e Kleber Pereira fizeram os gols alvinegros. E vamos ouvir o gol do centroavante do Kleber Pereira, marcado de pênalti na voz de Rogério Assis, da Rádio Jovem Pan. Kleber Pereira, batedor de pênalti com paradinha. Goleiro experiente pela frente, hein, Kleber Pereira? O que você vai fazer, Kleber? Tomar grande distância, sai da grande área, pênalti para o Santos, 38,5 para acabar. Kleber partiu uma bomba no canto, é gol! Gol! E Vini, o Santos fez 2-0, praticamente garantiu a vaga na final, mas o Pierre, o volante do Palmeiras, ainda descontou num frangaço do nosso querido Fábio Costa, mas o jogo já estava decidido. Segunda falha dele hoje, hein? Exatamente, Vini. O Fábio Costa, escutando esse podcast, vai ficar muito triste com a gente e vai nos cobrar para que falemos das partidas que ele salvou o nosso peixe. Esse Santos e Palmeiras 2009 é o clássico em que o Domingos entrou única e exclusivamente para causar a expulsão do Diego Souza. Ele entrou com a orientação, dizem, do Wagner Mancini para provocar o Diego Souza, que estava totalmente pilhado, e com poucos segundos na partida ele conseguiu a expulsão dele próprio e do Diego Souza, e depois o Diego Souza, que já foi eliminado da Copa Libertadores este ano pela gente, ficou mal, não soube levar na esportiva, e o Domingos teve uma atuação exemplar. O Diego Souza viu com aquele chutinho falso dele, como se tivesse mais masculinidade que todos. O Domingos caiu, rolou para um lado para o outro. Atitude totalmente acertada. O Santos jogou naquela tarde com Fábio Costa, Luizinho, Fabão, Fabiano, Heller e Triguinho. Que quarteto ótimo na defesa. Roberto Brum, depois ele, Pará, Germano, Paulo Henrique Ganso e Madson. Neymar, que deu lugar ao Domingos. Kleber Pereira, que deu lugar a Rony. O técnico era o Wagner Mancini. Fernando, o Domingos ali, usando a expressão da moda, mitou, né? A gente tem que retomar expressões pra gente. Não podemos deixar aquela turma lá com as expressões legais. E nesse dia, o Domingos mitou, entrou para desestabilizar o Diego Souza. O Diego Souza, cabeça quente, até hoje, né, que já tá velho, cabeça de isopor, caiu na pilha do Domingão.
E o Diego Souza, que se um dia estava atravessado na nossa garganta, hoje em dia já é um assunto completamente superado, assim como o Carlos Tevez. E aí, Fernando, os times ficaram 4 anos sem se enfrentar no mata-mata, e quando se enfrentaram foi pelas quartas de final do Paulistão de 2013. O Santos estava em busca de um inédito tetracampeonato em sua história. Era jogo único, aquelas regras do Campeonato Paulista que muda toda hora. Nessa época, as quartas eram em jogo único. O Santos acabou eliminando o Palmeiras nos pênaltis. No tempo normal, o Cícero abriu o placar após o chute cruzado de Neymar. Neymar que foi dúvida para esse jogo, ele estava com dores na coxa. Ele recebeu um cruzamento pela esquerda da área, bateu cruzado, a bola ia fora. O Cícero, muito oportunista, entrou de carrinho e fez o gol. Só que aos 38 do segundo tempo, quando o jogo já estava aparentemente liquidado, o Kleber, não é o Gladiador, é um outro centroavante que veio, acho que do Porto, se não me engano, empatou de cabeça e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Rafael Cabral pegou os chutes do Kleber e do Leandro, e o Wesley e o Souza fizeram para o Palmeiras. O Santos teve 100% de aproveitamento com Miralles, Cícero, Montilho e René Júnior. Vamos ouvir o gol do René Júnior, que classificou o Santos para a semifinal, na voz do Milton Leite do Sport TV. Autorizou, lá vem o Leandro, pé direito, a batida, pegou! Rafael! Defendeu, Rafael! O Santos fica a um gol de ganhar a vaga na semifinal. Autorizado o 7 do Santos, lá vem ele para a bola, pé direito, a batida, gol! Vini, 2 anos depois, o Santos eliminaram o Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras, que em 2013 era uma equipe de Série B. As equipes se enfrentaram na final do Campeonato Paulista de 2015. A rivalidade entre os times acentuou demais, até porque o Santos permitiu isso, não deixando o Palmeiras cair para a segunda divisão novamente, no ano de 2014, quando o Santos bateu o Vitória e assim salvou o Palmeiras da degola. Na final do Paulistão de 2015, o Santos foi campeão após perder por 1-0 no Allianz, vencer na Vila Belmiro por 2-1 e forçar a disputa de pênaltis. 2015 foi um ano muito difícil para o Santos, mas o Santos, como acontece periodicamente, se reinventou e chegou até a decisão. O primeiro jogo perdeu por 1-0, na Vila o Santos dominou o primeiro tempo e fez 2-0, com gols de David Braz e Ricardo Oliveira, o Pastor. No segundo tempo, o Lucas, o lateral direito, diminuiu e o jogo foi para os pênaltis, onde brilhou a estrela dele, Vladimir. O Santos marcou os seus gols de pênalti com David Braz, Gustavo Henrique, Vitor Ferraz e Lucas Lima. Olha só que quarteto, hein, Vini? O Jackson do Palmeiras bateu na trave e o Vladimir defendeu a cobrança do Rafael Marques. Vamos ouvir na narração de Kleber Machado, da TV Globo. Rafael. Deu uma paradinha, de pé direito ele bateu! Defendeu o Vladimir! Não bateu bem, né? Não bateu no canto, não bateu com força. Vladimir acertou o lado e defendeu. Não bateu bem o Rafael. E nesse mesmo ano, né, quando o bicho estava pegando esses dois times, muita confusão entre os torcedores, aquela palhaçada, tá cantando vitória, fez careta, fez faixa de capitão, cara, que esse papinho enche o saco. Com mais uma passagem para ser esquecida pelo torcedor santista. O time que era comandado pelo Dorival Júnior estava embaladíssimo na Copa do Brasil após eliminar São Paulo e Corinthians nas fases anteriores. No primeiro jogo da final, Fernando, o Santos atropelou o Palmeiras na Vila Belmiro, mas só venceu por 1-0 com o gol do Gabriel. O Gabriel perdeu o pênalti, o Ricardo Oliveira perdeu chance na pequena área, o Praz pegou muito. E, claro, temos que falar daquele gol perdido pelo Nilson no finalzinho do jogo, sem goleiro. A gente estava junto nesse jogo, Fernando, e a gente não entendeu o que aconteceu. Vini, porque isso. Da onde a gente estava ali, do retão, a impressão que deu foi que ele atrapalhou o Ricardo Oliveira. Depois eu cheguei em casa, o Ricardo Oliveira já não estava nem mais no lance, e o Nilson perdeu o eu achei que ele estava impedido, Vini, então eu não sofri com esse lance in loco, eu sofri anos depois. Não, depois e venho sofrendo até hoje, né, Vini?
Pois é. É um gol que faz falta, né? O Santos teria vencido por 2-0, teria jogado com mais tranquilidade na volta. E também uma outra história que eu acho que a gente tem que derrubar, Fernando, não tô nem defendendo o Modesto, não tô aqui para defender nenhum dirigente, muito menos o Modesto Roma. Que teve aquela história que o Santos deixou o jogo ser mais à frente, deixou o Palmeiras adiar alguns dias a partida e o Santos perdeu o embalo. É só pegar o VT do jogo. Eu vi agora na pandemia, as televisões estavam reprisando as finais. Esse jogo deu de novo. O Santos atropelou o Palmeiras. O Santos massacrou o Palmeiras na Vila Belmiro e não ganhou por falta de pontaria dos seus atacantes. Então não foi falta de ritmo, perdeu o embalo, não. Foi falta de pontaria mesmo. Sim. E na partida de volta o Santos foi muito mal. O Santos não jogou bola. Desde o primeiro minuto o Palmeiras podia ter feito gol. O Gabriel Jesus perdeu o gol. Exatamente, logo na saída, né, Vini? Foi vergonhoso. O Santos não entrou pra jogar bola. Às vezes eu fico pensando, será que o cara não entra pra jogar bola, pra desfrutar de um jogo grande? Eu sei que é muita pressão, cara. Enorme a pressão. Sim. E aí o Palmeiras dominou. O Dudu fez 2 gols. E aí quando o Santos parecia que tava batido, o Ricardo Oliveira tirou da cartola um gol. E o jogo foi para os pênaltis. E aí, dessa vez, não tinha o gol fora. Impressionante também como o Santos dá azar em alguma Teríamos perdido o Paulistão, né, Vini, pelo gol fora. Mas ganharia a Copa do Brasil. Exatamente. Eu tô fazendo essa troca. Mas tudo bem. E aí, nos pênaltis, o Gustavo Henrique e o Marquinhos Gabriel perderam para o Santos. O título ficou com o Palmeiras e o Fernando Praz foi o grande destaque. Ele defendeu o pênalti e fez gol do título. E essa rivalidade construída ao longo de 2015 ficou ainda mais aflorada em 2016. Foi o terceiro mata-mata seguido entre Santos e Palmeiras, desta vez pela semifinal do Paulistão, e a terceira vez que Santos e Palmeiras definiram ou título ou classificação para a final por pênaltis. Era jogo único, porque a Federação Paulista não se decide o que faz com o regulamento do campeonato, então muda ele quase sempre, e a semifinal um jogo único, a partida disputada na Vila Belmiro, porque o Santos tinha a melhor campanha. O Santos dominou por completo as ações da partida, o Gabriel marcou 2 vezes e deu muita tranquilidade ao Santos no placar. Porém, Vini, em 2 minutos, o Palmeiras empatou o jogo com 2 gols do Rafael Marques, e assim, ficamos todos incrédulos na arquibancada de Vila Belmiro. Os 2 gols do Palmeiras forçaram o empate e assim a decisão por pênaltis. Na decisão na marca da cal, o nosso goleiro Vanderlei resolveu brilhar e defendeu os chutes de Barrios e de Rafael Marques, que também havia perdido o pênalti na final da Copa do Brasil um ano antes. O David Braz, o Zeca e o Vitor Ferraz fizeram para o Santos. No pênalti decisivo, o Fernando Praz bateu para fora e o Santos avançou para enfrentar o Audax na final, e o Santos seria o campeão paulista de 2016. O Theo José da Band narrou assim, Vini. Agora é Fernando Praz contra o Vanderlei. Se errar, o Santos está na final. Se errar, o Santos está na final. Muita distância o Fernando Praz, o monstro de pegar pênaltis. Vai tentar converter, vai pra bola. Fernando Praz, correu, bateu pra fora! Pra fora, perdeu! O Santos está na final do Campeonato Paulista. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos vai para a decisão contra o Audax Osasco. O Audax do Diniz, né? Um time que tinha eliminado São Paulo e Corinthians nas fases anteriores. E eu falei que trocaria o Paulista pela Copa do Brasil pela importância, porque ali, quando você tá ali no meio do jogo, no meio de uma disputa de pênalti, você não tá nem aí pro que é, cara. Disputa de pênalti de final de Paulistão é final de Libertadores ali, sabe? No momento você quer ganhar, ainda mais na rivalidade que estava entre Santos e Palmeiras. E o último mata-mata dessas 2 equipes também foi decidido nos pênaltis e também foi numa semifinal de Paulistão em 2018. Novamente foram 2 jogos no Pacaembu. No primeiro o Palmeiras venceu por 1-0 e na volta o Santos ganhou por 2-1 com gols do Sacha e do Rodrigo. Mesmo que o Santos tenha sido desclassificado nos pênaltis, vale a pena ouvir um gol do Rodrigo. Acho que é a primeira vez que a gente coloca um gol do Rodrigo aqui no podcast, né? Vamos ouvir o gol dele na narração do J. Júnior do canal Premiere. Tem ninguém do Santos chegando. 2 agora estão chegando. Ele se arruma lá dentro. Olha o chute pro gol. A bola bateu. Gol!
Pacaembu. 39 minutos do primeiro tempo. Os jogadores do Palmeiras reclamam muito. O garoto Rodrigo é que estava lá, enrolado com a defesa do Palmeiras. Foi um jogo estranho, porque o Santos era o Santos do Jair Ventura, né? Que ele colocava 4 atacantes para se dizer ofensivo. Então entrava Rodrigo, Arthur Gomes, Sacha. Quem mais que ele colocava? Cara, não estou com a escalação aqui. Mas ele botava 4 atacantes e falava que jogava para frente. Só que o time não funcionava. Claramente o time não conseguia funcionar. E mesmo assim o Santos venceu, foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Diogo Vitor perdeu a sua cobrança. E o Palmeiras acabou vencendo por 5-3. E foi para a final. E foi derrotado na final pelo Corinthians. E Fernando, se você ouvinte está ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, que é na quarta-feira, dia 20 de janeiro, na sexta-feira, no dia 22, vai subir um vídeo no canal do Amigos do Urbano no YouTube, falando também sobre como se fosse um react desse podcast, né? A gente fala um pouquinho, uma versão mais resumida, mostra os vídeos e comentamos também por lá. Fique ligado no nosso canal, até porque teremos uma série de vídeos especiais sobre a final da Libertadores, né? Nos próximos dias vem coisa boa por aí e a ansiedade tá a mil, né, Fernando? Exatamente, Vini. Vamos tentar fazer um conteúdo bem legal para o torcedor santista relembrar a história e entrar no clima da grande final da Copa Libertadores. Estamos de volta na final da Libertadores. Vamos desfrutar deste momento, Vini. Isso mesmo, estamos de volta e olha, quando a gente chega, geralmente é para fazer bagunça, hein? Quem quiser falar com a gente, estamos no e-mail amigosurbano@gmail.com, nas redes sociais somos o @amigosurbano e para ouvir nosso programa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini, abraço pessoal, tchau, tchau.